Logo no início da quarentena eu fiz uma live explicando a minha visão astrológica sobre o que estava acontecendo, a situação da quarentena, do coronavírus. De lá pra cá muita coisa aconteceu, as coisas pioraram muito em muitos países. Aqui no Brasil o número de casos aumenta a cada dia. Então a pergunta que mais me fazem é: tá, Sara, o que a astrologia diz sobre isso tudo? Esse vídeo eu gravei justamente para explicar o que está acontecendo agora no céu com os astros. Antes de entrar no mérito dos trânsitos, primeiro eu preciso explicar o que é um trânsito. A gente tem o cinturão zodiacal com as constelações, uma de cada signo, e os planetas do sistema solar transitando por essas constelações. Esse trânsito, essa passagem dos planetas pelas constelações, vai provocar dois ajustes. O primeiro ajuste está relacionado ao signo. Então o planeta transitando pelo signo vai ajustar de acordo com os assuntos do planeta e os assuntos do signo, o que vocês já vão entender. O segundo ajuste é relacionado à casa onde a gente tem aquele signo no nosso mapa astral. Isso vai depender de pessoa para pessoa, situação para situação. Então esse ajuste pode simbolizar questões coletivas, questões pessoais, e o que eu venho falar aqui é justamente sobre isso. O que esses ajustes nos dizem em termos coletivos. Então a gente tem Plutão. Plutão é um planeta super lento, ele fica em média 20 anos em cada signo e ele representa morte, destruição. Ele é como se fosse um senhor das trevas, um Darth Vader, um vilão mesmo. Ele chega lá e traz tudo aquilo que estava escondido à superfície, ele desestrutura para que haja um processo de cura, de regeneração. Então o Plutão ele está em Capricórnio desde 2008, então ajustando assuntos de Capricórnio. O que simboliza Capricórnio? Capricórnio representa as estruturas, o patriarcado, a política, as instituições, a formalidade, representa o tradicionalismo também. Então quando o Plutão entrou em Capricórnio em 2008, ele falou: esse negócio não tá muito legal, né? Tem muita coisa podre aí embaixo, então isso tem que vir à tona. E desde então a gente vem observando muitos escândalos de corrupção, muitas instituições estão perdendo totalmente a credibilidade com as pessoas, inclusive instituições religiosas. O patriarcado vem sofrendo um baque muito grande com o advento do movimento feminista, com questões relacionadas à igualdade de gênero. Então Plutão em Capricórnio, ele vem fazendo esse trabalho desde então. Em dezembro de 2017, apareceu um outro personagem, que é Saturno. Saturno, ele já traz uma vibe meio professor super severo, tipo o Snape do Harry Potter. O Saturno é tipo um Snape, ele cobra, ele é rígido, mas ele cobra maturidade, ele cobra responsabilidade. No final das contas, a gente acaba percebendo que é pro nosso próprio bem. Saturno entrou em Capricórnio em dezembro de 2017 e falou assim: tá, Plutão, tá destruindo esse troço todo aí, mas precisa reconstruir, né? Como é que a gente vai estruturar isso tudo? E aí o Plutão falou: olha, eu tô tentando, mas o negócio ainda tá um pouco lento. Eu acho que a galera ainda não acordou muito pro que tá acontecendo. Então Saturno veio mostrar justamente as falácias de um sistema muito rígido. Não só um sistema no sentido político, mas na nossa própria mente, na nossa própria cultura. O que a falta de liberdade das pessoas serem quem elas são, falta de flexibilidade quanto à questão econômica, social, religiosa, nos causa de danos. Então Saturno ele meio que veio querer colocar ordem na casa, trazer aí uma chamada, chamando atenção mesmo para essas questões. Tá, segura Saturno aí. Além disso, a gente tem um outro personagem que é o Júpiter. Júpiter, ele é um planeta que simboliza expansão, abertura de caminhos, expansão de novos horizontes. Júpiter, ele expande por onde ele passa, expande para o bem, expande para o ruim também. Então, ele entrou em Capricórnio em dezembro de 2019 e desde então todo esse processo de Plutão e Saturno vem sendo exagerado. É elevado à enésima potência. Quando nós astrólogos vimos que ia ter uma tripla conjunção, que esses três planetas iriam se encontrar,
Saturno, Plutão e Júpiter, a gente meio que pensou, vai dar uma merda. Eu particularmente acreditava que seria alguma situação política, de golpe de Estado. Jamais passou pela minha cabeça que viria um vírus para fazer com que a gente questionasse todo esse sistema e focasse muito na questão coletiva. Então essa é uma conjunção muito rara. Você pensa que o Plutão ele fica 20 anos em média em cada signo, o Saturno 2 anos e meio em média e Júpiter 1 ano. Para os três se encontrarem perfeitamente no signo de Capricórnio, não veremos isso acontecer tão cedo. A última vez que aconteceu isso provavelmente, deve ter muito tempo, talvez até antes de Cristo, porque realmente é muito raro a gente acontecer essa sincronicidade. Então essa tripla conjunção é como se fosse um vulcão em erupção, trazendo tudo que há de distorcido, de esquisito e que não está funcionando mais no nosso sistema. Afinal de contas, Capricórnio simboliza o sistema. Até aí estamos mais ou menos bem. Não tão bem, mas mais ou menos bem. E aí temos mais um personagem que é Urano. Urano, imagina ele como um revolucionário, um Robin Hood da vida. Ele sai por ali pensando muito no coletivo, rompendo com os padrões antigos, questionando o sistema. Ele está transitando desde 2018 pelo signo de Touro. Touro é um signo que representa economia, estabilidade, segurança, nosso sistema financeiro, prosperidade. Então, quando Urano entrou em Touro, ele falou assim: esse negócio aí não tá muito bem distribuído, não. Tá meio esquisito, não tá funcionando direito isso não. Então, pera aí que a gente vai dar um jeito. E desde então ele vem trazendo muitas mudanças em torno da questão econômica, tanto no nível coletivo, como a gente gere tudo isso, mas também no nível pessoal, como a gente se relaciona com o dinheiro, com a nossa vida financeira. Urano em Touro vem questionar muito essas questões. Tá. Saturno, que estava lá no signo de Capricórnio, como eu já falei aqui, esse ano de 2020 ele resolveu começar a transitar por Aquário. Então, se Saturno cobra, ele coloca uma pressão, ele coloca uma certa evidência no sentido de chamar a gente para responsabilidade. Em Aquário, ele vai cobrar o quê? Assuntos de Aquário: coletividade, humanitarismo, tecnologia, inovação. Então, Aquário, ele traz muito esse foco para como nós vivemos como sociedade, como nós vivemos como coletividade. E aí, o Saturno entrou no dia 22 de março, para ser mais exata, nesse signo de Aquário. E ele não entrou assim devagarinho, ele já entrou dando uma voadora, pé na porta. Que merda é essa que tá acontecendo? Vocês estão tudo doido. Vocês não são coletividade, vocês não vivem como coletivo. E agora ele tá aí, né? Realmente colocou todo mundo de castigo para que a gente pense em como nós agimos como coletivo. Então, assim, hoje na atual conjuntura não tem como a gente não pensar como coletivo, porque isso se relaciona com a vida de milhares de pessoas. E aí esse Saturno, ele vai voltar para Capricórnio em retrogradação em julho desse ano. Então, em julho de 2020, ele volta para Capricórnio para falar: tá, vou dar uma chance, arruma essa bagunça aí toda, porque senão, quando eu entrar de novo em Aquário, o bicho vai pegar, porque eu vou estar junto com Júpiter. Então, em dezembro de 2020, o Júpiter entra junto com Saturno em Aquário. Então, a pressão por uma coletividade mais unida, mais funcional, vai ser muito maior. Então, a gente está tendo essa virada em termos astrológicos, muitos trânsitos raros acontecendo. Lembrando que os planetas em Capricórnio, o Urano em Touro, todos eles fazem conexões com os planetas Sol, Vênus, Lua, com os planetas do nosso próprio mapa. Então é um chamado muito grande para que a gente comece a se acostumar com a ideia de nova era, da era de Aquário, onde todos vivemos de uma maneira mais consciente, mais focada no que é bom para todo mundo, onde a gente saia desses padrões de ambição, de metas que são favoráveis apenas para a gente mesmo. Então, astrologicamente falando, a gente está vivendo uma verdadeira virada, a gente está passando por uma transição de uma era onde
onde tudo era focado no materialismo, onde ninguém se importava com o meio ambiente, com as pessoas, com o coletivo, para uma era onde a gente é obrigada a se preocupar com isso, é obrigada a pensar em termos globais, em como a gente vai deixar a nossa vida aqui na Terra muito mais sustentável, muito mais focada para o desenvolvimento e para a evolução e mais conectada com essa nova era. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me falem aqui embaixo nos comentários as percepções, o que vocês estão vendo desse período. É um chamado justamente para que a gente faça essa reflexão no nível pessoal, para que a partir daí a gente consiga integrá-la no nível coletivo. Comentem aqui, se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram, Vibe Astral. Rimou!